Paz, Senhor, família. Hoje iremos falar sobre o perdão. Mas quem nunca se irritou com uma pessoa que aprontou? Quem nunca disse umas verdades, sim ou não? Quem nunca fez isso? Ou a pessoa aprontou, você ficou quietinho, não falou nada para essa pessoa. É muito difícil isso acontecer. O normal mesmo é quando uma pessoa apronta, você já vai lá e fala a verdade. Pô, por que você traiu? Por que você fez isso? Você fala ali umas verdades na hora do nervoso, também fala algumas palavras, né, que é forte, é forte. Mas por que você falou isso? Porque a pessoa aprontou. A palavra de Deus fala assim, ó, em Mateus capítulo 5, no versículo 22. Jesus Cristo dizendo, ele vai dizer assim, ó, eu porém vos digo, que qualquer que sem motivo, olha aqui, sem motivo, se irar contra seu irmão, será réu de juízo. Mas sem motivo, né? Mas tendo motivo, você vai falar umas verdades sim. Você não vai ficar calado, sim ou não? Sim ou não? Você não vai conseguir ficar calado, você vai falar. Só quem foi traído, quem, né, foi enganado, né, sabe o que eu estou falando. Você não consegue ficar quieto. Você não consegue ficar quieto. E você vai lavar a roupa suja sim. Você vai lavar a roupa suja sim. Mas depois que você lava a roupa suja, a roupa está molhada agora, você faz o quê? Você coloca na gaveta a roupa molhada? Não, né? Você põe no varal. Põe no varal. Você só retira do varal essa roupa que estava suja, que você lavou. Você só retira do varal quando ela está seca, sim ou não? Quando ela está seca. E depois você ou veste ou coloca na gaveta, né? Assim, meus irmãos, é quando a gente briga, por mais que a pessoa aprontou, a gente lava ali na hora a roupa suja, né? Mas depois coloca no varal. Mas tem um tempo que a gente tem que tirar. Então, esse tempo é o tempo da gente pedir perdão. Assim, mas a pessoa aprontou, calma que nós vamos falar sobre isso. A palavra de Deus, né? Jesus Cristo, ele vem nos ensinar, até no Pai Nosso, Mateus capítulo 6, ele vai nos ensinar a pedir perdão. Que do mesmo modo que até a gente ora ou reza e a gente pede perdão, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Do mesmo modo que a gente pede perdão para Deus, e olha que somos falhos. Se parar para analisar no dia o quanto a gente erra, o quanto a gente peca perante Deus, e Deus, sendo misericordioso, nos perdoa, assim também devemos perdoar o irmão. Por isso que o Pai Nosso, Jesus Cristo, vai nos ensinar para nos confrontar mesmo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, do mesmo modo que pedimos perdão ali para Deus, reconhecendo ali as nossas falhas, assim também devemos perdoar o irmão. Porque olha aqui no versículo 14 do capítulo 6, meus irmãos, vai dizer assim, ó, porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, do mesmo modo que você perdoa ali a ofensa dessa pessoa que te magoou, Deus, ele também vai te perdoar. Mas se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar.
Por quê? Porque se Ele perdoa os nossos pecados, olha que, igual eu falo, diariamente, eu creio que cometemos muitos, assim também devemos nós também perdoar aquele que nos ofendeu. Mas pastor, a pessoa que aprontou comigo, né? Essa pessoa que me aprontou, eu tenho que ir lá pedir perdão? Sim, a palavra fala que é você que tem que ir lá. Mateus capítulo 18, o versículo é o 15, vai dizer assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, ele vai dizer assim, vai e repreenda-o. Então ele fala assim, para você ir. Ele não está falando para a pessoa que pecou vir até você. Quer dizer, essa pessoa nem vai reconhecer, nem quer reconhecer que errou. Mas a palavra está dizendo, no versículo 15 do capítulo 18 do Evangelho relatado por Mateus: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então ele está falando que você tem que ir. Você tem que ir pedir perdão. Olha, quando ele fala assim do perdão, vamos voltar aqui no Evangelho, aqui relatado por Mateus mesmo, capítulo 5. No versículo 23, ele vai dizer assim, ó, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, então vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então a tua oferta tanto é ali o seu dízimo ou até mesmo o seu louvor. Então Jesus ele deixa bem claro, ó, você tem que ir lá reconciliar com o seu irmão. Antes de oferecer ali a sua oferta, o seu louvor também, você tem que ir primeiro ali reconciliar-te com teu irmão. Pastor, mas a pessoa aprontou mais comigo. Não é fácil. Mas você tem que ir e perdoar assim de coração. Olha aqui, ó, no versículo 25, vai dizer assim: conciliar-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue aos ministros e te encerre na prisão. Então, você tem que ir depressa. Enquanto você está no caminho com ele. O caminho é aqui, nessa vida. Tem até uma história que é real, mandaram para mim esse áudio, de uma mulher que ela entrou em óbito, né? Ela faleceu, mas depois ela ressuscitou, por isso que ela contou esse testemunho, que ela subindo aos céus, ela viu uma porta, os céus abertos, e ela viu uma porta, um homem na porta, e ela subindo de encontro com essa porta. Mas de repente esse homem falou assim, não, você aqui não entra não. E ela começou a se afastar dessa porta. E ela ficou ali assustada, não faça isso, eu te servi, Deus, eu frequentei a igreja, eu não desisti. E ele dizendo assim, não, aqui você não entra não. E ela assim, mas por quê? Porque você não soube perdoar. O seu irmão, não sei se ela tinha um problema assim familiar ou dentro da igreja. E ela ouviu essas palavras.
Mas ela pediu ali, dê mais uma chance. Eu vou pedir perdão, Pai. Eu vou pedir perdão. E Deus deu essa nova chance para ela. Ela falou que foi pedir perdão para essa pessoa que ela tinha esse atrito. E ela começou a pregar a importância da gente perdoar. Da gente perdoar. Da gente perdoar. Então, por isso que aqui, ó, no capítulo 6, até li, vou ler novamente o versículo 15. Se, porém, não perdoar aos homens a sua ofensa, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. As vossas ofensas. E olha quantas vezes no dia devemos perdoar o irmão. Olha como Jesus Cristo, ele é tremendo. Lucas capítulo 17, ele vai dizer assim, ó, no versículo 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. 7 vezes no dia. Já pensou uma pessoa apontar com você, trair você 7 vezes no dia, e você 7 vezes no dia você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Isso até parece ser impossível isso acontecer, uma pessoa trair ou te enganar 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, mas se isso vier a acontecer, a palavra tem, e essa pessoa vier até você e pedir perdão também, você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Então, ó, vamos tentar entrar nesse texto. Imagina você num salão, num baile, ou vamos dizer numa festa, assim, e alguém ali pisar no seu pé uma primeira vez. Perdão. Aí você, não, tá tudo bem, tranquilo, em paz. Aí lá, te divertindo, de repente essa mesma pessoa pisa no seu pé. Novamente, perdão, tá tranquilo, fica tranquilo. E você tá ali conversando junto com os amigos, vem essa mesma pessoa e pisa novamente no seu pé. Aí você já, de novo, não, perdão, foi sem querer, não, tranquilo, tá bom, mas de novo, você até se afasta um pouquinho para evitar, né, atrito, brigas, e essa pessoa de novo se aproxima e pisa novamente no seu pé. Imagina aí, tem tantos pés aqui, você vai ficar pisando só no meu, rapaz? Ô moça, você vai ficar pisando só no meu? Não, tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Essa pessoa depois, tudo bem, depois pisa novamente. Aí o que você faz, hein, meu irmão? O que você faz, minha irmã? A palavra fala que você tem que perdoar. Quando Jesus Cristo fala assim que devemos perdoar a pessoa 7 vezes no dia, se ela vier a pecar e ela se arrepender pedindo perdão, devemos perdoar 7 vezes no dia. Os discípulos, eles vão dizer assim, olha aqui no versículo 5. Disseram então os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos a fé. Então, nesse exato momento, pede para Deus, acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. Porque eu falo assim, o inimigo, né, o Satanás ali, ele vai personalizar ali o que vai te tirar do sério. Uma pessoa que é agitada, né, o que o inimigo vai colocar às vezes do lado? Uma pessoa que é lenta. Para quê? Para irritar. Para irritar. Então, se uma pessoa errar contra ti 7 vezes no dia, você tem que pedir perdão.
Igual eu dei o exemplo aí, de pisar no pé assim, só para o irmão entender, assim, provoca ou não provoca. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, assim, a mesma pessoa. Mas depois a pessoa continuar pisando, você vai ficar, você vai ficar contando. Eu creio que Pedro, ele começou a contar porque ele ouviu essas palavras de Jesus. Ele começou a contar. Eu creio que aconteceu isso com Pedro. Nenhum dia eita, a pessoa aprontou comigo. Tá bom, não, eu perdoo. 2. Oh, perdão, não, tranquilo. 3. Tá bom. 4. Tá me tirando sério. Tá bom. 5. 6. Falta só mais um. Aí eu vou ver o que eu vou fazer. 7. Aí ele foi falar com Jesus. Olha aqui, Mateus capítulo 18, versículo 21, vai dizer assim, Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Olha aqui, até 7. Porque tem um irmão aí que está querendo brigar comigo. Aí Jesus, sábio, sempre em palavras, no versículo 22 vai dizer assim, não te digo, Pedro, que até 7, mas até 70 vezes 7. Imagina Pedro. Jesus dizendo que agora não é mais 7, é 70 vezes 7. 70 vezes 7. E ele vai dizer uma parábola. Aqui, eu finalizo por aqui também, no versículo 23 do Evangelho relatado por Mateus capítulo 18. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Devia 10.000 talentos. Versículo 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo, Senhor, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida de 10.000 talentos. Saindo, porém, aquele servo, então aqui já nos fala assim do Pai Nosso. Perdão, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse servo, ele pediu perdão. Mas olha aqui, no versículo 28 em diante, vai dizer assim, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deve. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Tudo o que se passara. E perceba isso. Ele devia mais para o seu Senhor, para o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, do que esse conservo devia para ele. Por
isso que eu falo assim, a gente peca muito mais, e Deus ali nos perdoa. Cabe a gente também perdoar os nossos irmãos, que às vezes peca uma vez, assim, ou duas vezes assim, né? Ou peca aí, apronta demais pra gente. A gente tem que perdoar também. Então olha aqui, os conservos foram avisar até mesmo o Senhor lá. Olha aqui no versículo 32. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignando o seu senhor, o entregou. E, indignando o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Então, essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã, que tem ainda essa mágoa e está carregando essa cruz aí. Experiência própria. Quando você libera o perdão, você sente uma paz. Você sente uma paz no coração. Né? E aprendi isso, eu falo. Isso é real. A perdoar, a gente perdoa, mas às vezes esquecer a gente não esquece. Não, a gente não esquece. Perdoar, eu perdoo. Mas esquecer, eu não esqueço. Então, assim, você sabe que a pessoa apronta, né? Você vai trazer de novo essa pessoa para dentro da sua casa? Né? Não. Se deu em cima lá do seu marido, não sei o que aconteceu. Você não vai, você perdeu a confiança, sim ou não? Você não vai esquecer, mas perdoar você vai perdoar. Perdoar você vai perdoar. Então, vá lá, peça perdão. E a vida segue, essa pessoa vai seguir a vida dela, você segue a sua e pronto. Né? Perdoar eu falo, eu perdoo. Perdoar eu perdoo, mas esquecer eu não esqueço. Não vou ter a mesma confiança que antes eu tinha. Né? Eu não vou ter isso. Não vou ter, mas perdoei de coração. Todas as pessoas assim que já aprontaram, eu perdoei mesmo de coração. De coração mesmo. Mas, assim, uma pessoa que eu sei que vai provocar, que vai, você entendeu? Irritar de novo, eu só me afasto. Assim, eu não vou querer. Amar é uma coisa. Amar, você tem que amar, mas gostar de estar na minha casa, aí já é outra coisa. Vou levar uma pessoa que sempre vai arrumar briga. Você entendeu? Então, vai lá, peça perdão. Quer dizer que você precisa andar com essa pessoa. Você entendeu? Então, vai lá, peça perdão e cada um vai para o seu lado. Deixa a pessoa ali. Pastor, mas se ela não me perdoar? Em Lucas capítulo 6, versículo 37, vai dizer que, por exemplo, soltai e soltai-vosão. Por exemplo, você pediu perdão, se a pessoa não perdoar, ela fica presa, você fica solto. Deixa ela carregar essa cruz, mas pelo menos você vai sentir um alívio. Eu mesmo, né? Eu carrego mágoa de ninguém, né? Não tenho atrito com ninguém também. E no dia que eu tive, eu fui lá pedir perdão para a pessoa. Foi bem para mim, para essa pessoa, se abraçamos, porque às vezes a gente, né? Então o segredo é ir lá pedir perdão, tá bom? A palavra de Deus hoje, o seu coração é essa. Lá peça perdão e a vida segue, tá bom? Um forte abraço, recebe o meu abraço, esse é o abraço da família de Atos. Um beijo no coração. Ficam todos com Deus.
e até o próximo vídeo.